Você sabe o que é o cerco eletrônico e como ele ajuda o Detran a livrar as estradas capixabas de motoristas infratores? Esse é o S Brasil Entrevista, eu sou Amanda Amaral e hoje vamos conversar com Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran Espírito Santo. Vamos falar sobre como o órgão vem se modernizando e deixando as estradas do estado mais seguras. Givaldo Vieira, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Amanda, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar dos avanços que nós podemos organizar nesse tempo do governador Casagrande. O Detran concluiu recentemente seu planejamento estratégico, acho que foi em 2024, e tem metas até 2027. Quais são essas metas? Quais são os projetos prioritários? Nós fizemos uma primeira etapa de 2019 e revisamos recentemente para ir até 2027 para deixar um planejamento que possa ser seguido por futuros governos. Nós mantemos o foco no aprimoramento digital, o Detran 100% digital foi nosso primeiro projeto condutor lá atrás, em 2019. A partir dele, nós trouxemos tecnologias para o Detran, tiramos todo o papel do Detran. O Detran funcionava todos os processos de veículos, habilitação, imagina, tudo era naqueles processos de capa de papel, tudo assim. Eram milhares, centenas de milhares de processos, impossível de controlar, difíceis de tramitar. Então nós viramos a página de um órgão que estava fazendo 50 anos, vivendo num oceano de papéis e passou a funcionar no mundo eletrônico. Quando chegou a pandemia, 2021, nós colocamos o Detran no mundo digital, colocando acessos remotos para a população fazer diretamente o seu serviço. Isso foi muito importante porque em momentos que precisamos fechar os órgãos, os serviços do Detran continuaram acessíveis à população, porque muitos já estavam digitais. Então, esse processo de incremento de tecnologia, digitalização, continua forte no Detran. Nós temos um projeto agora que está em fase de contratação, que é a agência virtual. A ideia de que o cidadão possa não só tirar suas dúvidas, mas através das redes sociais ou por telefone, ou seja, de uma forma virtual, não presencial, ele possa acessar serviços, fazer pagamento de débitos, e fazer a mesma coisa que ele faria numa agência e faz pelo site, mas também poder fazer por outras portas de entrada, que são as redes sociais, por telefone, por exemplo. Essa é uma etapa que nós vamos evoluir dentro de poucos meses, estamos no processo de contratação. O Detran tem um programa importante que é o Força pela Vida, que aglutina diversos órgãos do governo do estado, cujo objetivo é proteger a vida no trânsito. O Força pela Vida tem a linha da educação no trânsito para conscientizar a população em torno da questão do trânsito, criar uma nova cultura. Tem a linha do investimento na segurança das vias. Então nós sinalizamos vias de 68 cidades no estado, cujo trânsito é competência do Detran. E nós temos também a linha da fiscalização. O Detran não tinha em 2019 uma equipe própria de fiscalização, não tinha sequer um setor. Hoje o Detran é estruturado, então a gerência de fiscalização tem mais de 100 agentes de fiscalização e o Detran cumpre um papel de liderança das agências de fiscalização, principalmente promovendo as grandes ações do Força pela Vida, que são as ações que juntam diversos órgãos. Por exemplo, nós fizemos recentemente por conta de muito... Você acha importante que essa ação integrada, ela deixa mais efetiva, deixa mais transparente, do que apenas um órgão, seguindo a linha... Com certeza. Quando fazemos ação integrada, nós temos um efetivo maior, temos a presença da Polícia Civil. Muitas vezes é necessário que o delegado seja acionado, ele vai estar presente ali, tudo ocorre no mesmo momento. Nós temos a Polícia Militar presente, nós temos Guarda Municipal. Em algumas operações a gente tem o apoio da PRF. E para a população que passa e vê uma blitz desse tamanho, e sabe que nós estamos verificando se condutores estão conduzindo alcoolizados para retirar de circulação motoristas que usam álcool, e a população vê as forças de segurança presentes, também tem uma sensação de segurança maior. Então elas são mais efetivas para o trânsito e também geram uma sensação de segurança maior para a população.
Você estava falando sobre a modernização. É importante que órgãos como o Detran acompanhem essa era digital, essa era da inovação, da tecnologia. E como é que o Detran vem se modernizando, né? Além da questão do digital, que é muito importante para o meio ambiente, né? E também do acesso da população a serviços. Quais outras ações o órgão tem feito caminhando nesse sentido da tecnologia, da inovação? É fundamental que os Detrans, né, em um órgão como o nosso, incrementem cada vez mais tecnologia, porque são tantas as demandas que o Detran é assim, toda a população, até aquela família, muitas vezes de pouca posse, mas tem ali alguém que tem uma motocicleta, pessoas têm habilitação. Então, na prática, todo mundo depende, em algum momento do ano, de passar pelo Detran. Então essa demanda que é muito grande, se não for organizada em sistemas automatizados, de fácil acesso e simplificados para a população, eles ficam muito morosos e geram sacrifício para aquele que precisa passar pelo Detran para regularizar seu veículo, para regularizar sua situação como condutor. Inclusive, esta é uma temática que atualmente, como eu sou presidente da Associação Nacional dos Detrans, eu tenho colocado como pauta principal. Realizamos em São Paulo, há poucos dias, a primeira ANDTech, que é o encontro da Associação de Detrans focado em tecnologia. Foi um sucesso o evento, com a presença de muitas novas tecnologias, debates de assuntos que estão hoje no topo, em nível mundial, quando se discute tecnologia, como inteligência artificial e outros assuntos. E foi muito importante para ajudar outros Detrans que ainda não deram o passo significativo no incremento de tecnologia, na digitalização, a compreenderem que é um caminho sem volta e um avanço necessário cada vez mais. E aí temos o cerco inteligente, né? Como é que o Detran, como ele funciona, né? O que é o cerco inteligente, para muita gente que de repente não sabe, né? Como que é na prática, como isso funciona na prática para o Detran, e quais os benefícios que ele já trouxe, né? O cerco inteligente, ele é o primeiro cercamento eletrônico, ou seja, um sistema com câmeras, colocados em pontos estratégicos em todo o estado. Hoje são 310 pontos, mas nós temos mais de 1.700 câmeras posicionadas em diversas direções e mais de 1.000 faixas monitoradas. Muitas vezes uma câmera monitora mais de uma faixa. Então nós temos uma amplitude muito grande de cobertura. Estas câmeras registram todos os veículos que passam, dia e noite, inclusive durante a noite, inclusive com baixa luminosidade. Ela reconhece o veículo pela placa e pelas características também do veículo. Reconhece se é um caminhão, se é um carro que é, se tem um adesivo, qual cor. Então tudo isso ajuda muito. É o PDB das rodovias, né? Exatamente. Toda essa massa de informação, de imagens, é transformada em números, né? Chamamos de metadados. E toda essa informação vai para a central do cerco inteligente, que é um sistema muito poderoso, né? Que processa todas as informações, tem uma inteligência artificial muito avançada e está nos ajudando em vários objetivos. O primeiro deles é servir à segurança pública. Nós descobrimos muito rapidamente um veículo furtado ou roubado no estado, porque monitora. A polícia, quando está investigando uma quadrilha, muitas vezes sabe o veículo que a quadrilha usa, monitora, inscreve no nosso sistema aquele veículo e passa a monitorar. Muitas vezes fica alguns dias ou horas monitorando a circulação daquele veículo. Nós temos alertas, né, que são lançados no nosso sistema, por exemplo, um veículo que foi roubado, um veículo que tem uma restrição. Esse sistema ajuda muito a segurança pública. Nós também utilizamos o sistema para ajudar a Secretaria da Fazenda, porque há muita tentativa de desviar cargas para fraudar impostos. E se tem fraude de impostos, o cidadão perde, porque são recursos que deveriam estar sendo investidos em educação, em saúde, que são desviados. Então essas câmeras também estão posicionadas em todo o estado, nas vias que saem do Espírito Santo para outros estados. E esse sistema também é capaz de verificar os caminhões que passam, ligar a sua placa com as notas fiscais daquele veículo que a fazenda tem, isso tudo em frações de segundos, e entender se aquele veículo deveria estar indo naquela direção, né, ou não. Parte desses pontos pesam o veículo em movimento
São quase 100 pontos que pesam o veículo em movimento. Essa informação também é verificada pela Fazenda, porque muitas vezes, se uma carga é uma carga leve ou tem mais peso na prática do que deveria ter para aquela nota fiscal, tudo isso é acompanhado. Também nós usamos o cerco inteligente para monitorar o transporte de rochas, porque é um transporte de alta periculosidade para acidentes, né? A gente monitora os caminhões, o peso, com o apoio da Secretaria da Fazenda e de outros órgãos. Nós estamos fornecendo ao IDAF instrumentos, eles operam no nosso sistema para verificar o transporte de carga viva não autorizada, né? E fizeram várias apreensões que eles tinham dificuldade de fazer, porque esse nosso sistema também é capaz de reconhecer se o veículo é um caminhão, qual a carga que ele tem em cima, né? Se a carga é fechada, se a carga é aberta, se é um caminhão carregando líquido, e também eles verificam se é uma carga viva, por causa das imagens. Isso tem ajudado o IDAF também. E estamos agora na fase 2 do cerco, porque nós incorporamos ao cerco inteligente a funcionalidade de reconhecimento facial. Sim. Que já é utilizada pela polícia. Já está utilizada. Foi utilizada recentemente num projeto piloto e o governador acaba de anunciar a expansão do projeto. Mas no cerco inteligente, as nossas câmeras que estão monitorando rodovias, elas atravessam já o para-brisas do veículo e conseguem fazer reconhecimento facial de quem está ali à frente do veículo. É claro que se estiver muito escuro à noite é mais difícil, mas tendo a luminosidade do dia, consegue reconhecer. Mas nós já ligamos o sistema de todos esses dados em câmeras externas que o governo posicionou, e tudo isso é juntado a todo esse poderoso sistema do cerco inteligente, e só acrescentando 2 câmeras externas em locais de grande passagem, com as informações de mandados de prisão, em poucos meses o governo prendeu 155 foragidos da justiça, num projeto piloto usando 2 câmeras externas. Agora o governo vai expandir para 500 câmeras em ônibus, não em todos os ônibus, mas serão 500 ônibus com câmeras, e mais centenas de câmeras em pontos estratégicos, locais públicos de grande circulação, com o objetivo de expandir esse projeto que já deu muito certo. Vai usar também totens de segurança. O que seriam totens de segurança? São equipamentos de 4 metros de altura, que são blindados, tem câmeras vigiando. Imagine uma área comercial de muita movimentação, que acontece muito furto e roubo, né? Ataque ao comércio, é difícil a polícia ficar ali o tempo inteiro. Esse totem é como se fosse ali um posto policial. A câmera está o tempo inteiro vigiando, tem por trás policiais acompanhando, que podem usar a câmera, aproximar, afastar, podem falar com quem está perto. Tem um botão que alguém pode acionar, um botão vermelho, já fala no CIODES e vai conversar com o atendente. Ele tem um giroflex, se tiver uma ocorrência vai acionar ali. Então é como se a polícia estivesse ali presente nesses totens que vão começar a ser instalados agora inicialmente em 40 posições da região metropolitana de grande circulação. O governador anunciou, deve começar ali pela região de Campo Grande e depois vai expandindo para outros lugares. Então, isso tudo tem a base no cerco inteligente. Então, o cerco inteligente, ele tem uma capacidade muito ampla de ir recebendo novas solicitações, novos projetos, como o facial, né, do governo, expandindo para fora das rodovias, né, e assim servindo a sociedade como um todo. E o Detran se orgulha de ter sido líder na implantação do sistema, porque ele também nos ajuda no trânsito. Nós temos um projeto que o cerco inteligente nos ajuda a identificar, por exemplo, veículos de transporte clandestino de escolares, porque o sistema fica mapeando determinados tipos de veículos, por exemplo, vans, tem faixa amarela, que está escrito escolar, mas que não está na nossa base de dados autorizada a fazer o transporte. A gente vê o percurso que ele faz regularmente. Então, com esse percurso que faz regularmente, a gente gera o que a gente chama de blitz inteligente, que o próprio sistema nos informa onde a gente colocar as blitz para abordar determinado tipo de objetivo na blitz de trânsito. A gente usa para identificar veículos que têm o kit gás e não fazem a revisão regular, porque o kit gás pode provocar explosões, né? A gente identifica para poder ser abordado.
A gente tem uma funcionalidade para identificar veículos que estão com placas clonadas, parte que é informado no sistema, o cidadão desconfia que teve a placa clonada, por exemplo, apareceu uma multa no lugar que ele não foi, aí ele informa ao Detran, então isso fica registrado. Ou o próprio sistema percebe que uma mesma placa passou em tempos e distâncias incompatíveis, não teria como ter se deslocado naquele tempo para aquele local, então já gera um alerta como um possível clone. Aí a gente fica monitorando e faz a preparação, né, para abordar o veículo. Nós já pegamos dezenas de veículos clonados que são muito difíceis de pegar, estamos pegando com o cerco inteligente. E as funcionalidades não param, Ele ajuda na Força pela Vida, no projeto? Muito, sobretudo nessa capacidade que ele tem de gerar para a gente, é um BI, né, que ele gera informação e diz, olha, para o objetivo de abordar motociclistas que não usam capacete, o melhor local é este e o melhor horário é este. Então, para o objetivo de abordar transporte escolar, o melhor local da Grande Vitória é este, nesse horário. Enfim, ele nos dá a possibilidade de otimizar os pontos de fiscalização que a gente chama de blitz inteligente, dentre outras coisas que ele nos oferece. Você tem um balanço do Força pela Vida do último ano ou até agora, né, na metade de... Olha, o Força pela Vida desenvolve muitas ações, né? Nós temos um foco especial no motociclista, porque em torno de metade dos mortos no trânsito são pessoas sob motocicleta. E tem a questão também dos acidentes, né, que geram uma demanda para os hospitais. Principalmente os motociclistas, porque são os que sobrevivem, são vítimas de lesões muito graves. E quando vão para os hospitais, eles ficam um longo tempo em UTIs, são várias cirurgias e ocupam boa parte dos leitos de emergência dos hospitais, assim como dos acidentes graves dos demais carros. Então, o que acontece é que muitas ações são feitas, mas infelizmente nós vivemos no Brasil e aqui no Espírito Santo também um fenômeno ruim, que desde 2021 para cá, o número de mortos no trânsito tem crescido, a taxa aí de 10% ao ano. A cada ano aumenta mais 10% de pessoas mortas no trânsito. Em 2024, aqui no estado, nós tivemos o primeiro ano em que o número de pessoas que morreu de trânsito foi maior do que o número de pessoas que morreu de homicídio. Os homicídios, né, foram menores do que mortes no trânsito. Estão diminuindo e os óbitos no trânsito. Então o governador está muito preocupado, nos pediu para colocar dentro do estado presente, que é onde ele reúne quinzenalmente com todas as forças de segurança, para avaliar homicídios, crimes contra a mulher, alguns crimes patrimoniais mais graves, esses crimes que afligem mais a população. O governador acompanha pessoalmente, pede ações à polícia e ele vai acompanhar essas ocorrências de acidentes e nos ajudar a fortalecer as ações, porque infelizmente nós estamos perdendo essa luta, né? Para você ter uma ideia, nós divulgamos um dado preocupante há poucos dias. De janeiro a maio deste ano, nós tivemos um aumento de 45% de acidentes, não estou falando de mortos, de acidentes de motocicleta, em relação a janeiro a maio de 2024, que já foi muito, muito alto. De janeiro a maio de 2024 foram 875 acidentes com motocicletas. De janeiro a maio deste ano já foram 1.267. Então um aumento muito grande dos acidentes. O número de mortos continua equivalente, mas provavelmente o número de feridos tem aumentado bastante, em função do número maior de acidentes. O Detran, as pessoas muitas vezes lembram quando precisam regularizar alguma coisa, ou lembram da questão da fiscalização, mas tem uma atuação muito importante, como vocês estavam falando, na questão da segurança das vias, né? E a gente acabou de sair de maio, né? Que maio foi um mês voltado, né, para a campanha de educação no trânsito. O Detran participou, né? Gostaria que o senhor falasse dessas ações que o Detran faz com relação à educação no trânsito. Todo mês de maio, o Brasil inteiro se mobiliza no que nós chamamos de Maio Amarelo, porque o amarelo, no semáforo, né, lembrando do trânsito, é aquela luz de atenção, né, entre o verde e o vermelho. É um sinal de alerta. Então, o Maio Amarelo sempre tem um tema
e um propósito para chamar a atenção da população. Neste ano, foi desacelere, seu bem maior é a vida. Então, qual foi o objetivo? Chamar a atenção da população para desacelerar no trânsito, ou seja, não andar em tanta velocidade, com tanta pressa, né? O excesso de velocidade é uma das maiores causas de acidentes e mortes no trânsito, mas não só isso, desacelerar também na vida, porque esse ritmo acelerado que a gente vive, estarmos o tempo inteiro ligados em WhatsApp, em rede social, essa ansiedade toda, quando a gente entra no veículo, né, essa ansiedade que a gente vive aqui, a gente vai para o veículo, a mesma ansiedade, transfere para o veículo, uma pressa inexplicável para chegar, independente se tem algo marcado, e essa aceleração, essa vida acelerada vai para o trânsito e o resultado é muito triste do que a gente tem visto. E nós fizemos muitas ações educativas em muitas escolas em todo o estado, ações em empresas, a nossa equipe foi para empresas, dar palestras aos seus colaboradores, principalmente empresas que têm muitos motoristas, foram feitas. Nós fizemos muitas ações em ruas de grandes movimentos, ações para chamar a atenção dos condutores. Eu mesmo participei de uma das últimas, onde nós colocamos ali na Fernando Ferrari um grupo grande de parceiros, mas nós tínhamos, no momento que o semáforo fechava, 2 músicos tocando violino, né, ligados numa caixa de som, todo mundo ouvia, e o pessoal ia abordar com as informações de educação do trânsito. A gente entregava também chá de camomila, nessa ideia, né, você imagina, ouvir uma música clássica, receber um chá de camomila, para chamar a atenção mesmo de que a nossa presença no trânsito deve ser uma presença desacelerada, com foco no que está fazendo, né, e entendendo que a nossa vida é o maior bem e que nós temos uma responsabilidade também com a vida de tantos outros que estão envolvidos nesse processo. Sim, e o Detran também tem o trabalho com a CNH Social, né? O que é a CNH Social, para quem ela é direcionada e por que é importante ela existir, né? Por que ela é necessária? CNH Social é uma inovação a nível de Brasil que foi criado pelo governador Casagrande no primeiro governo dele, de 2011 a 2014, inclusive eu fui vice-governador à época. Então essa inovação veio lá atrás, no primeiro governo Casagrande, e veio se fortalecendo. E quando eu cheguei no Detran em 2019, combinei com o governador da gente dar uma fortalecida no programa, porque é o braço social do Detran. Então nós usamos recursos desse sistema de multas, desses sistemas de taxas que as pessoas pagam, também para entregar àqueles que têm mais dificuldade econômica, oportunidades de serem inseridas numa atividade econômica através da CNH. Então, a gente oferece milhares de vagas para pessoas de baixa renda, que são selecionadas no CAD único, né, no cadastro do governo federal, que a Caixa Econômica nos fornece a lista. Então, não há nenhum contato humano para decidir quem é escolhido. São os dados, os critérios, né, o computador que passa lá dias trabalhando, que são milhares de inscritos. Né? Nesta última, nós tivemos mais de 80 mil inscritos para 3.500 vagas. É um programa bastante buscado, é muito fácil de se inscrever, né? E ao longo de 2019 até neste ano, nós já passamos dos 50 mil, das 50 mil vagas ofertadas à população de baixa renda, e 40% dessas mais de 50 mil vagas foram ofertadas para as categorias profissionais, D e E. Isso que eu ia perguntar, porque às vezes e isto tem dado a esse público, né, que tem dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, uma melhor capacidade de se inserir, porque tem uma demanda no mercado por motoristas profissionais. E nós aumentamos essa oportunidade aí. Mas não deixamos também de atender para formar um motociclista ou motorista de carro pequeno, porque também tem a oportunidade de trabalhar como motofretista, trabalhar em aplicativo. Todo mundo está tendo oportunidade de gerar renda aí. É importante porque às vezes a população mais carente, para sair daquela, né, para melhorar, né, vamos dizer assim, buscar mais oportunidade, ela precisa de um veículo, né? A gente vê, tem office boy, tem motorista de caminhão, tem tantas profissões que é necessário a CNH. E às vezes o veículo é uma oportunidade de gerar renda ou até de gerar renda com mais dignidade. Eu mesmo encontrei com uma senhora que vendia caranguejo numa feira em Marcílio de Noronha, e ela me agradeceu, e agradeceu ao governador, porque ela conseguiu a habilitação pelo CNH Social,
e ela trabalha há muito tempo com isso, e ela comprou um carrinho e ela agora vai buscar o caranguejo de carro, mas ela falou que, como não tinha habilitação, ela ia de ônibus, tinha que trazer todos os caranguejos no ônibus, o pessoal ficava reclamando, precisava vender. Então, muitas vezes a habilitação abre portas para gerar a própria renda. Sim. Bom, agora entrando numa novidade, foi anunciada há pouco tempo, que é a multa balcão para motoristas das categorias C, D e E. O que é essa novidade? Por que é específica para esses motoristas, né? E como é que vai ser a partir, acho que é de 1º de julho, né? Que tem início a multa balcão. Olha, aí é uma oportunidade da gente esclarecer. Isso não é uma decisão do Detran do Espírito Santo. Sim. Isso é uma regra federal. É lei. É do Código Nacional, né? O artigo 148. É uma mudança na legislação que tornou mais rígida a exigência do exame toxicológico. O que é o exame toxicológico? É uma verificação se aquele condutor está livre do consumo de substâncias psicoativas, que são substâncias que podem alterar a capacidade de condução do veículo, como drogas, álcool, né, e outras substâncias, principalmente as drogas. Ela tem uma janela de investigação, em muitos casos de 90, em alguns tipos de drogas até 6 meses. Antes, ela consegue identificar a presença no organismo. Coleta pelos, né, enfim, e manda para o laboratório, são laboratórios especializados, e faz essa verificação e dá, né, o resultado se aquele condutor está livre do consumo nesse tempo dessas substâncias. Aí ele pode conduzir. Uhum. O que aconteceu é que está mais rígido e há um tempo de duração menor desse exame. Agora, a cada 2 anos e meio, ele vence, tem que fazer de novo. Muitos condutores acabam se perdendo nessa data, a gente envia uma mensagem para avisar. E aquele que não faz, que fica devendo de refazer esse exame, essa mudança legal nos obrigou a expedir uma multa que independe de abordá-lo, vai direta para ele. É uma multa. Se ele não fizer o exame, já vai a multa. O sistema já expede a multa. E é isso que vai acontecer, não é uma decisão nossa, é uma imposição nacional. Uhum. E é importante que os condutores profissionais estejam atentos. Minha dica é que usem a carteira digital de trânsito, que é a CDT, né? Pode baixar o aplicativo, porque ela é eficiente para dar os alertas e avisar dos vencimentos, lá tem tudo. Ou consulte os sites do Detran, onde ele tem a sua habilitação, para que não seja surpreendido com uma multa dessa, que aproxima dos R$ 1.500, e se for reincidente, pode chegar perto dos R$ 3.000, né? Se ele tiver uma nova fração, se eu for abordado conduzindo, né? Também. Então é muito importante o condutor profissional estar atento. E o Congresso Nacional acaba de votar uma nova lei que está sendo avaliado para sanção ou veto da presidência, né? Então podemos ter uma novidade à frente aí, que é tornar a exigência do toxicológico obrigatório para todo mundo. Aí quem for tirar a primeira habilitação, seja para carro, motocicleta, todo mundo vai ter que ter o toxicológico se esta lei prosperar, que é a novidade que pode vir por aí. Uhum. E aí, nessa lei, seria também igual a essa que já está prevista para algumas categorias, de ter essa revisão ao longo de períodos, né? Vai ter essa obrigação, né? E esses certamente tem um prazo de renovação. É porque está sendo discutido ainda, né? E vai ter uma regulamentação lá do CONTRAN, mas é a mesma sistemática. Sim. Bom, você comentou que foi eleito presidente, né, da Associação Nacional dos Detrans. Como é que você gostaria que o seu mandato fosse marcado, né? Quais seriam as iniciativas que você pretende desenvolver? Porque antes você estava lá, mas era como mandato temporário, né? Era no mandato temporário. Ah, sim. Quando eu assumi era um mandato tampão, porque o presidente anterior teve que se afastar, que ele deixou o cargo. Aí me pediram para assumir durante alguns meses. Mas depois eu fui eleito com o voto de todos os colegas, com mandato até março de 2027. E aí como é que você gostaria que esse mandato fosse marcado, as suas principais causas dentro da associação? A gente já tem fortalecido a associação porque ela é importante
em nível nacional, porque ela lidera os DETRANs, coordena os DETRANs, né, numa mesma direção. Então a gente escolhe quais são os assuntos mais importantes e coordena os DETRANs para um esforço conjunto. Isso tem dado certo nessa nossa gestão. Os colegas, né, e as colegas que estão à frente dos DETRANs têm dado uma resposta positiva em relação à nossa liderança, nos ajuda a escolher esses focos principais e também o entorno dos DETRANs, que existem muitas áreas da economia do país que dependem de DETRANs. Por exemplo, as locadoras, o tempo todo dependem de tratativas junto aos DETRANs, porque elas têm muitos veículos, entra e sai, fazem locação, aí tem um condutor que entrou no veículo, passou ali, teve uma multa, tem os grandes frotistas, nós temos também seguradoras, nós temos o sistema financeiro, porque são os DETRANs que fazem o registro na base de informações que nós temos do veículo quando tem um financiamento, né, para um empréstimo de um veículo, fica registrado aqui, e é isso que dá a garantia para o banco de que ele possa ter a garantia de receber aquele recurso. Então, a aproximação do sistema financeiro com os DETRANs tem sido também importante, além dessas pautas que nós passamos por ela aqui, a preocupação com a segurança viária, né? Hoje, o CNH Social já foi implantado por vários outros DETRANs e nós estamos incentivando. E esse tema que eu te falei, do foco no incremento de tecnologia, que é um tema que a gente vem discutindo constantemente. Então, é uma liderança que tem dado à associação um protagonismo e, naturalmente, dá aos DETRANs também um reconhecimento, porque os DETRANs podem, ao melhorar os seus serviços, serem reconhecidos, né, pela sociedade, pela população, mas também pelo setor econômico, como atores relevantes, não só para prestar os serviços, mas relevantes até para ajudar cadeias produtivas a terem um melhor ambiente de crescimento econômico. Bom, encerrando, Givaldo, eu gostaria que você falasse sobre ações que o DETRAN Espírito Santo, né, tem para esse ano, para o início do ano que vem. Quais são os próximos passos? Nós temos um planejamento organizado, né? Nossa preocupação maior neste ano é com o crescimento de acidentes e mortos no trânsito. Estamos estruturando reforços em projetos para que a gente aumente, né, os esforços para ajudar a reduzir esse crescimento de pessoas vítimas de trânsito. Nós continuamos inovando com novas tecnologias e estamos também trazendo inovações na área da segurança viária, não só fortalecendo a sinalização do trânsito, mas também ajudando algumas prefeituras a melhorarem o próprio pavimento e assim melhorar a segurança e a visibilidade da sinalização. Bom, Givaldo, gostaria muito de agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter participado. Amanda, eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição e aproveito para chamar a atenção da sociedade para o tema do trânsito, né, que é um tema que aflige a todos nós. Todos nós somos, de alguma forma, corremos riscos no trânsito. Porque ora nós somos motoristas, ora nós estamos sendo conduzidos por motoristas, ora nós estamos pedalando na bicicleta, ora nós estamos junto às vias como pedestres. Ou estão os nossos filhos, nossos entes queridos, e esses acidentes, eles estão aí tirando vida de muita gente, dilacerando famílias, e nós precisamos que toda a sociedade nos ajude a termos, do ponto de vista dos condutores, um comportamento menos acelerado, mais responsável no trânsito, né? E do ponto de vista das vias mais seguras e sinalizadas para que a gente tenha realmente um trânsito mais humanizado. Com certeza. Para você que está nos assistindo e quer saber mais sobre essa e outras informações, acesse esbrasil.com.br, nos siga em nossas redes sociais e até a próxima.